tá bom? Página 11, vamos falar sobre o conto. O que é o conto? O conto é um texto narrado que envolve personagens, enredo, tempo e espaço. Pode ser de humor, fantástico, mistério, horror, de fadas, enfim. Conto é um gênero textual que nós vamos aprender ao longo deste livro. Aliás, vamos aprender um pouquinho neste livro. Então, contar histórias também é uma forma de aumentar conhecimento. Gente, a arte de contar histórias, ela não é de agora, ela é desde que o mundo é mundo. Aí aqui no texto fala que é desde quando o homem começou a se comunicar. Ele usa a história como uma forma de divertimento, de passar conhecimento e de aprender também. Então, no decorrer do tempo, a maneira que a história foi contada, ela modificou. Então, a forma de se contar história nos dias de hoje é muito diferente do que antigamente. Então, conforme vai passando o tempo, a forma de se contar uma história, ela foi se modificando, foi se adaptando e melhorando. E assim vai acontecer até lá quando você tiver os seus filhos. Então, a arte de contar história, ela originou-se, aliás, ela existe desde que o homem começou a se comunicar. Por quê? Além de ser uma diversão, é também uma forma de conhecimento. Então, o homem, ele viu na arte de contar história uma forma de se comunicar também com diversas pessoas, certo? O ato de contar histórias nunca deixou de existir. Realmente, gente, você escutou histórias da sua mãe, a sua mãe escutou histórias da vovó, a vovó escutou histórias da bisa e assim vai. É um hábito que vem de geração em geração e vai continuar assim, porque história é gostoso de escutar, né? E aí aqui, ó, nós estamos falando um pouquinho sobre os gêneros de história. Então nós temos os contos, aliás, temos o conto da Rapunzel, do Aladim, João Maria, Patinho Feio, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e diversos outros, Polegarzinha, deixa eu ver, A Princesa e o Sapo, tem também Cinderela, não sei se aqui falou da Cinderela, enfim. Tem diversos contos de fadas, contos de história, contos de horror, existem diversos e esses são os personagens. Então, em cada uma dessas histórias, elas envolvem uma ação chamada enredo. E o que é o enredo, gente? O enredo é a sequência de acontecimentos da história. Então, o enredo é aquela sequência de... Lembra que a professora falou que a história tem que ter coerência? Um parágrafo tem que conversar com o outro, porque isso forma um enredo da história. É a sequência de fatos que acontece na história. Que nem a história, deixa eu ver aqui, da Chapeuzinho Vermelho. Primeiro a Chapeuzinho Vermelho está na sua casa, depois a Chapeuzinho Vermelho vai para a floresta, depois ela encontra o lobo, depois ela vai para a casa da vovó. Tá vendo que tem uma sequência? Isso nós chamamos de enredo da história, que ocorre em um tempo. A história pode ocorrer no tempo de hoje, no tempo de ontem, no futuro, enfim, a história ocorre em um tempo. Em um espaço. Então, a história pode ocorrer nos tempos atuais, nesse espaço aqui, a história pode ocorrer na escola, no jardim, numa casa mal assombrada, numa floresta muito antiga, num lugar imaginário, enfim. A história, ela precisa de um enredo, um tempo e um espaço. Então, nós vamos começar a estruturar mais as nossas histórias. Então, era uma vez, num tempo muito antigo, existia uma vovozinha. Estou falando dos dias atuais? Não, estou falando do tempo antigo. Existia uma vovozinha que morava numa casinha. Pronto, estou falando de qual espaço? O espaço da casinha. Era uma vez era uma vez uma vovó do futuro que morava numa espaçonave.
Percebe-se que a história, ela muda de enredo, ela muda de tempo, ela muda de espaço, ela não muda personagens. Então, na história a gente pode brincar com com todos esses elementos. Aí tá falando assim, ó, veja o que acontece com a história da Bela Adormecida. E aí aqui você vai ler a história da Bela Adormecida na página 14 e na página 15. Você vai fazer a leitura da história da Bela Adormecida e vai tentar identificar essas coisas que a professora falou. O enredo, você precisa anotar? Não, eu quero que você preste atenção, que a história tem um enredo, a história tem uma sequência, a história acontece num tempo, a história acontece em um local, em um espaço, certo? E aí vamos continuar aqui na página 16 falando assim, ó. O professor vai dividir a turma. Nós vamos fazer no individual isso aqui, tá bom? Então, ó, a história é um conto de fadas? Aí você vai me responder se sim ou se não. Você acha que esse conto é alegre ou triste? Por quê? Quando foi lançado o feitiço na princesa, o que o rei fez? Deu certo? O que vocês acham que ele poderia ter feito? De quanto tempo foi o sono da princesa? E quem a acordou? Porque quando a princesa acordou, todas as pessoas do castelo despertaram. Aí tá falando assim, em um grupo, escreva um parágrafo. Então eu quero que você escreva um parágrafo me dizendo o que você achou desse conto, certo? Você vai responder. Professora, consigo responder tudo aqui? Não, é melhor você fazer no caderno, para você conseguir responder todas essas perguntas. E no caderno você vai fazer um parágrafo me dizendo o que você achou da história da Bela Adormecida, tá bom? Aí aqui na página 17 nós temos a história do dragão Nhoque Nhoque. Você também vai ler a história do dragão Nhoque Nhoque e você vai responder as perguntas aqui, ó. Converse com os colegas sobre as questões e depois registre a resposta aqui. Então, você vai registrar a resposta e a gente depois vai conversar, tá? O nome do dragão do texto é Nhoque Nhoque. Por que ele recebeu esse nome? Justifica a sua resposta. Me diga por que você acha que ele recebeu esse nome. E antes de começar a comer as palavras, o dragão comeu muitas outras coisas. Observe as imagens e contorne somente aquela que o dragão não comeu. Depois nomeie cada uma das figuras. Então, você vai circular somente aquela que o dragão não comeu. E depois coloca nome em todas as figuras, tá? Letra cursiva. Qual expressão que o dragão Nhoque Nhoque comeu? Circule a resposta correta. Aí aqui você vai circular para mim qual foi que ele comeu, tá bom? E 3, leia a tirinha. Leia a tirinha, aí você vai ler a tirinha aqui. O Dudu disse que Fernando comeu feito um dragão. Qual a outra frase que poderia substituir essa fala do Dudu? Circule o quadrinho que contém a resposta correta. Então, você vai ver. Qual outra frase poderia substituir isso que o Dudu falou? Aí você vai circular aqui. Depois que o dragão Nhoque Nhoque comia as palavras, elas sumiam. Como você imagina ser um mundo sem palavras? Como as pessoas se comunicariam? Escreva sua resposta. Como você acha que seria um mundo se ninguém falasse? Seria interessante, né? Ou assustador. Me responda aí. Enjoado de comer tantas palavras, Nhoque Nhoque resolveu voltar para sua casa, a caverna das coisas estranhas. Como você imagina que seja essa caverna? O que você acredita existir dentro dela? Escreva sua resposta, página 20. Então, na página 20, você vai parar no exercício 6. Atividades 156 e 157 nós vamos fazer na outra aula que envolve outra coisa e a professora precisa explicar certinho, tá bom? Então, você vai fazer até a página 20 o exercício 6. Somente esse, tá bom? Responda essas perguntas que no chat a gente fala um pouquinho mais sobre esse gênero textual tão gostoso que é o conto, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até mais.